Messerschmitt Bf-110, um caça pesado. No meio dos anos 30, havia grande interesse no conceito do caça pesado, ou seja, uma aeronave de combate com pelo menos 2 motores, que teria uma sobrevivência melhorada em combate, além de carregar armas mais pesadas e ter um alcance maior. Este novo conceito era particularmente atraente na Alemanha nazista, onde o chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, tinha um interesse pessoal. O Ministério da Aviação alemão pediu um monoplano totalmente metálico, bimotor, para 3 pessoas, com canhão e compartimento de bombas. Das 7 empresas originais, apenas a Bavarian Aircraft Works, a futura Messerschmitt, Focke-Wulf e Henschel, responderam ao pedido. Messerschmitt omitiu a exigência de carga de bomba interna da diretiva do Ministério para aumentar o elemento de armamento da especificação. Inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos episódios. O Bf-110 era muito superior aos seus rivais em fornecer a velocidade, alcance e poder de fogo para atender aos requisitos de seu papel. Até o final de 1935, o Bf-110 havia evoluído para um monoplano de asa baixa, todo em metal de design semi-monocoque, apresentando estabilizadores verticais duplos e alimentado por 2 motores DB600A. Mesmo com os motores DB600 temperamentais, o Ministério da Aviação descobriu que o Bf-110, embora não fosse tão manobrável quanto desejado, era mais rápido do que seu pedido original especificava, bem como mais rápido do que o caça de linha de frente da época, o Bf-109B1. Assim, o pedido de 4 unidades pré-produção foi feito. Os primeiros destes foram entregues em janeiro de 1937. Durante esses testes, tanto o Focke-Wulf FW-187 quanto os concorrentes Henschel HS-124 foram rejeitados, e o Bf-110 foi ordenado para produção completa. O destruidor Zerstor entrou em serviço com a Luftwaffe em 1937, graças em parte à propaganda incentivada por Göring. Essas aeronaves passaram a ser consideradas a elite da Força Aérea Alemã. Os meninos da escola fantasiavam em se tornar não pilotos de caça de motor único, mas membros de uma tripulação Zerstor. No papel, o Bf-110 certamente parecia formidável. Tinha um alcance de 1.500 milhas comparado a apenas 400 milhas para o Bf-109. Era quase tão rápido quanto a maioria dos caças de motor único e estava armado com até 4 canhões de 20 mm mais 4 metralhadoras de 7,92 mm em seu nariz, dando-lhe mais poder de fogo do que qualquer caça contemporâneo. No entanto, a produção do Bf-110 foi colocada em baixa prioridade em 1941, na expectativa de sua substituição pelo Mi-210. Durante esse tempo, 2 versões do Bf-110 foram desenvolvidas, os modelos E e F. O E foi projetado como um bombardeiro de combate, o Zerstor Jabo. Primeiro combate. Durante as invasões da Polônia, Noruega e Dinamarca, o Zerstor teve um bom desempenho. De acordo com a ordem de batalha da Luftwaffe, um total de 102 Bf-110 foram usados na campanha polonesa, com uma perda de cerca de 10 aeronaves. Os pilotos poloneses, não familiarizados com o tipo, frequentemente os identificavam como bombardeiros. O futuro as Wolfgang Felt marcou suas primeiras vitórias sobre a Polônia, assim como o futuro as dos caças noturnos Helmut Lendt. Escoltando bombardeiros alemães em ataques a Varsóvia, a unidade de Felt reivindicou 30 abates no primeiro dia. As unidades de caça polonesas relataram uma perda de 17% naquele dia. Isso aumentou para 7% em 5 dias. Em 23 de novembro de 1939,
O novo caça reivindicou sua primeira vítima aliada, quando os Bf-110 se envolveram e abateram um Morane Sarnier MS-406 da Força Aérea Francesa sobre Verdun. Apenas 3 semanas depois, em 18 de dezembro de 1939, o Bf-110 participou da primeira vitória alemã sobre os britânicos na Segunda Guerra Mundial. O Comando de Bombardeiros da Força Aérea Real enviou 22 bombardeiros Vickers Wellington para atacar a base naval alemã em Wilhelmshaven. Apesar do apoio dos Bf-109, foi o Bf-110 que se destacou como destruidor de bombardeiros. Ao final dos combates, os alemães reivindicaram 38 bombardeiros da Força Aérea Real. As perdas reais foram de 11 Wellingtons, com mais 6 danificados em graus variados. Fontes relatam que um 12º Wellington foi destruído. O ataque levou a Força Aérea Real a considerar abandonar o bombardeio diurno da Alemanha em favor de ações noturnas. A força destruidora Bf-110 Zerstorwaffe viu ação considerável durante a invasão da Dinamarca e Noruega. Em 9 de abril de 1940, os Bf-110 destruíram 25 aeronaves militares dinamarquesas em ataques terrestres. Durante esta campanha, Victor Molders, irmão do famoso Werner Molders, aceitou a rendição oficial da cidade de Aalborg após pousar no aeroporto local. Vestido com equipamento de voo, ele foi levado ao centro da cidade por um leiteiro. Na Noruega, os Bf-110S ajudaram a garantir o aeroporto de Oslo-Fornebu, escoltando transportes Junkers Ju-50 e 2 com paraquedistas. Os alemães enfrentaram Gloster Gladiators e metralhadoras operadas por tropas terrestres. Na batalha seguinte, cada lado perdeu 2 aeronaves. Após experienciar combates na Noruega, esforços foram feitos para estender o alcance de combate do Bf-100 e 10-100, o que resultou no Bf-100 e 10-500 Zerstor, de longo alcance. O enorme tanque ventral Dackelbach, devido ao clima frio e ao conhecimento limitado dos vapores de combustível, às vezes explodia, levando a perdas inexplicadas durante as patrulhas no Mar do Norte. Consequentemente, as tripulações aéreas não gostavam dessa versão. Na frente ocidental, o Bf-110 teve um bom desempenho quando encontrou principalmente bombardeiros britânicos. Em 13 de junho de 1940, um esquadrão de bombardeiros de mergulho, Skua, foi interceptado ao tentar alcançar e bombardear o navio de guerra alemão Scharnhorst. Um esquadrão de Bf-109 e outro de Bf-110. Derrubaram 8 Siwas em tantos minutos, com os Bf-110 reivindicando 4 abates. Entre os vencedores estava Herbert Schaub, que sobreviveu à guerra como um dos pilotos de Bf-100 e 10 mais bem-sucedidos. Durante a Guerra Falsa, um número de aeronaves francesas foram abatidas pelos Bf-110. De 11 a 13 de maio de 1940, a maioria das 82 reivindicações aéreas sobre a Bélgica foram feitas pelo Bf-110. A força do Bf-110 também encontrou a Força Aérea Suíça durante este período, pois várias incursões alemãs violaram o espaço aéreo suíço. Cerca de 5 Bf-110 foram abatidos por Bf-109 suíços. A campanha no Oeste que se seguiu em 1940 demonstrou que o Bf-110 era vulnerável em céus hostis. Ele se saiu bem contra as forças aéreas belga, holandesa e francesa, com perdas relativamente leves. No entanto, foi rapidamente superado pelo crescente número de furacões e Spitfires britânicos, especialmente quando forçado a desempenhar um papel tático para o qual nunca foi destinado, e escolta de bombardeiros de curto alcance. Lá, ele não conseguiu tirar proveito de seu superior desempenho em altitude e velocidade e foi forçado a esperar o inimigo atacar
em vez de vagar por aí, encontrando e destruindo aeronaves inimigas, como o conceito original de Z-Store pretendia. Então veio a Batalha da Grã-Bretanha, confirmando subitamente todos os medos. O Bf-110, com quase 4 toneladas, não possuía a mesma manobrabilidade e aceleração dos caças britânicos Spitfire e Hurricane. Foi severamente maltratado na batalha. Em 300, Bf-110S, quando a ofensiva aérea diurna contra a Grã-Bretanha foi encerrada, mais de 300 Bf-110S haviam sido perdidos em combate. Ele se mostrou bem-sucedido no papel de Iabo, particularmente em ataques contra navios, mas, para o papel de superioridade aérea, era dolorosamente inadequado. Um dos pilotos do Bf-11-0 que morreu durante a batalha foi o sobrinho de Hermann Göring, Hans Joachim Göring. O Bf-11-0 foi transferido para os Balcãs, no norte da África, onde, sem uma séria oposição aérea, ainda causou estragos durante a primeira metade de 1941. Depois disso, o Bf-11-0 foi geralmente relegado a um papel de ataque terrestre, embora tenha tido algum sucesso como caça durante as primeiras etapas da invasão alemã da União Soviética em 1941. Caça noturno. Em 1940, a Força Aérea Real mudou de bombardeios diurnos contra alvos nazistas para bombardeios noturnos. De repente, a Alemanha precisava de um caça noturno. O Dornier do 17Z e o Junkers Ju-80 e 8C2 foram ambos considerados, mas a aeronave escolhida para o primeiro esquadrão de caça noturno foi o Bf-11-0. Apesar da limitada manobrabilidade restringir seu uso como caça diurno, o Bf-11-0 provou ser um caça noturno ideal. Seus motores gêmeos permitiam que ele levantasse cargas maiores do que um caça monomotor. Além disso, seu pesado armamento era capaz de abater qualquer bombardeiro e era livre de vícios para voar, uma consideração importante para operações noturnas seguras. Os Bf-110C foram designados para interceptação noturna, com a tripulação contando com a visão humana para o direcionamento. Contudo, só funcionavam bem em noites de lua cheia. O problema levou ao uso de caças Bf-100 e 10-500 equipados com um sensor infravermelho no nariz, mas seu alcance era muito limitado. O radar de intercepção aérea Liechtenstein provou ser uma solução melhor. O Bafone 10F4 foi um dos primeiros caças noturnos de produção bem-sucedida, com um terceiro tripulante como operador de rádio e uma bandeja ventral com canhões gêmeos de 30 mm de cano curto Mark 108 para fornecer mais poder de fogo. As aeronaves eram direcionadas para um alvo por controladores de solo, usando radar Würzburg e Freya. Esses radares forneciam a altitude e velocidade dos alvos, sendo precisos o suficiente para guiar o caça a 500 jardas de um bombardeiro, quando o radar Liechtenstein do Bf-110 seria capaz de travar. De abril a junho de 1942, a Força de Caças Noturnos destruiu 230 bombardeiros britânicos e até setembro já havia abatido um total de 1.000 bombardeiros. A maioria das vitórias foi obtida pelos Bf-110. Os Ju-80 e 8 também eram usados como caça noturno, mas geralmente em operações intrusas de longo alcance sobre a Inglaterra. A maior parte da defesa do Reich ficou a cargo do Messerschmitt. O caça manobraria abaixo de um bombardeiro, frequentemente avistando a silhueta da aeronave contra o céu noturno. No entanto, o bombardeiro não tinha visibilidade abaixo e seria incapaz de ver o Bf-110 enquanto ele se posicionava. Geralmente, o caça mirava nos motores ou tanques de combustível, pois disparar no compartimento de bombas produzia uma explosão que arriscava danificar o atacante. Esse sistema ficou conhecido como Schräg Musik, ou música estranha. Provou ser tão devastadoramente eficaz
contra os bombardeiros britânicos no inverno de 1943 e 1944, que algumas incursões britânicas produziram níveis insustentáveis de baixas. A última variante, principal do Bf-110, o modelo G, começou a chegar em 1943 e incluía o Bf-110G4, uma versão dedicada de caça noturno que apresentava motores atualizados, DB-605B e provisão para uma unidade de radar Liechtenstein aprimorada. Em 1943, os bombardeiros britânicos foram equipados com um sistema codinome Mônica, um detector projetado para alertar o bombardeiro que uma aeronave atrás estava procurando por eles usando radar. O sistema funcionou, mas a Luftwaffe respondeu com o sistema Rosendahl-Helbe, um receptor passivo que se orientava pelas emissões de Mônica. Diversos Bf-11-0G4 foram equipados com este sistema no começo de 1945, permitindo que encontrassem sua presa facilmente no céu noturno. Com desempenho e armamento aprimorados, além de dispositivos para encontrar bombardeiros da Força Aérea Real na escuridão total, a última versão do Bf-110 se tornou um letal caça noturno. Por exemplo, Heinz Wolfgang Schnaufer, um dos principais ases de caça noturno da Luftwaffe, estava voando em um Bf-11-0G4 equipado com canhão Schrieck Music e radar Liechtenstein, quando atacou uma corrente de bombardeiros britânicos Lancaster na noite de 21 de fevereiro de 1945. Em menos de 20 minutos, Schnaufer derrubou nada menos que 7 dos bombardeiros. Como caça diurno, o Bf-11-0 foi em grande parte uma decepção. No entanto, como caça noturno, um papel para o qual nunca foi projetado, o Bf-11-0 provou ser devastadoramente eficaz. Durante a guerra, 6.170 versões do Bf-110 foram produzidas, mas apenas 2 são conhecidas por ainda existir. Messerschmitt Bf-110G, número de trabalho 730301, está em exibição no site do Museu da Força Aérea Real, em Londres, em Hendon, norte de Londres, e Messerschmitt Bf-110F3, número de trabalho 5052. 5052 está em exibição no Deutsches Technikmuseum, em Berlim.